Olá, tudo bom? Eu sou Alan Rães, o seu consultor financeiro. E aqui nós estamos chegando no episódio número 13, né, do nosso podcast aqui no canal no YouTube, no Aloncast, dentro do Alan Rães Financeiro. E esse episódio vai falar especificamente de como manter uma saúde financeira durante crises. Você sabe que para muita gente, muitas pessoas falam que a gente só vive em crise, né? Só que não é bem assim. Eu acredito que as crises, né, elas são cíclicas. E é claro que a gente passou aí uma crise, né, devido à pandemia, e no qual a gente não estava habituado e principalmente preparado para ela. E dentro desse contexto, né, a gente passou muito tempo aí com as consequências, principalmente da pandemia, em relação à parte econômica, né? E aí, atrelado a isso, ainda teve guerras, né? Dentro desse meio tempo aí, né? Ainda está tendo guerra, infelizmente, né? A mais recente é Israel com a Palestina, o Estado palestino, e já existe a Rússia contra a Ucrânia. E esses aspectos políticos, né, que eu posso dizer, isso interfere diretamente na nossa economia, né? Tendo em vista ali no início da guerra, no qual não podia sair, por exemplo, os trigo, né? Porque a gente importa trigo, né? Uma parte é importada da Ucrânia, né? A parte de inseticidas, né? Aquela parte que utiliza na parte de pecuária, enfim. Isso também ficou muito evidente, muito latente, no qual a gente estava atrelado diretamente à importação. E a consequência principal, né, desse ponto aí da crise, principalmente da parte da pandemia, foi ter uma fotografia das pessoas em si, que muitas delas, né, claro que ninguém, foto a frisar que ninguém estava preparado para uma crise dessa, né? Uma crise sanitária e, consequentemente, uma crise humanitária da pandemia, aí, no caso da Covid. Muita gente quebrou, né? Tinha os seus negócios, muita gente perdeu o emprego, né? Tiveram que se reinventar, mas no contraponto aí, né, para tentar mitigar e minimizar um pouco dessas consequências dessa crise, o governo federal, né, teve aquele Bolsa Família, depois teve aquela ajuda de R$ 600, depois aumentou para 3 parcelas de 600, alguma coisa atrelada a isso, mas teve uma ajuda. Para minha tristeza, naquele pico da crise, né, da pandemia, infelizmente eu vi pessoas utilizando esse dinheiro para adquirir bens. Olha só. E, infelizmente, né, com essa pandemia, a gente não achava que a gente ia mudar um pouco o nosso comportamento, né, em algumas áreas, só que, infelizmente, não foi bem assim. Quem sabe, né, acompanhou de perto isso, quando teve um aumento absurdo no valor da água, no valor das máscaras, lembra das máscaras? Né? Teve aumento de 300%, 400%. As pessoas, de certa forma, lucrando com toda essa desgraça, né? Que eu acredito que foi uma desgraça. Muitas mortes, mais de 700 mil mortes. Enfim, isso tudo está atrelado aqui, né? Como consequência, atrela a parte política e a parte econômica. Ainda assim, a gente ainda está engatinhando para uma recuperação. E é fato frisar que nós não vamos, infelizmente, chegar nos patamares econômicos que a gente estava antes da pandemia. Porque se transformou, né? Todas as economias, de certa forma, elas se adequaram e tiveram grandes transformações. E aí, como eu comentei no início desse nosso episódio, com relação à a pandemia em si, né? A crise
como ela é, por si só, ela é uma crise cíclica. Existiram várias outras crises no passado, né? Essa é a única que eu acho que está demorando um pouco, né? Só que esse pouco, talvez daqui a um tempo a gente saia dessa crise, mas a gente vai achar que está dentro dela ainda porque a gente ainda espera patamares econômicos daquela época, antes, né, da pandemia. Isso não vai acontecer, infelizmente. Um exemplo, o dólar. Nossa, o dólar estava 3,20, em torno de 2,80, nessa variação. Hoje você vê dólar aí chegando picos de 5,20, 5,30. Na crise, nem no pico, chegou até 5,90 em alguns casos. Se não me falha a memória, chegou até R$ 6. E isso tem consequências diretamente na economia e, consequentemente, na vida, né, de todos nós. É aumento da inflação, né? Aumento dos produtos que são importados, até aqueles produtos que fazem a manufatura de outros produtos. Por exemplo, o trigo que eu citei agora há pouco, né, que fazem os biscoitos, as bolachas, o pão. Então, assim, isso mexeu muitas das vezes, né, isso foi notório, principalmente na cesta básica, por exemplo. Que aqui em Manaus, por exemplo, citando Manaus, chegou a ser uma das mais caras do Brasil. Então você tira um pouco do poder de compra da população, né? Os serviços eles aumentam seus valores e também você tem aumento recorrente da alimentação. Só que o nosso salário, infelizmente, não acompanha, né, esses ganhos. E aí a gente precisa se rebolar, como muitos fazem até hoje, né? Tentando se adequar. E essa luta diária ela é muito desgastante. Posso frisar isso, principalmente para as pessoas que têm pouco recurso, né? As pessoas que vivem aí à margem da pobreza, é muito mais difícil. Mas algumas coisas poderiam ser mitigadas ou um pouco reduzidas se nós tivéssemos um avanço maior na queda, por exemplo, de impostos, para que a gente pudesse fomentar novas empresas, fomentar empreendedorismo, né, para que as pessoas tivessem outras rendas ou, de alguma forma, gerar outras rendas, né, simplesmente criar um produto ou criar uma empresa, enfim, que, consequentemente, gerariam novos empregos. Então, a parte cíclica do negócio ali, né, da economia girando. Então, isso, de certa forma, afeta geral, né, famílias ficaram doentes, né? Como eu frisei em outro episódio, as doenças modernas, elas pulverizaram na nossa população, como depressão, como crise de ansiedade. E isso, de certa forma, afeta todas as pessoas que estão próximas, né? E as pessoas que trabalham também, né? Imagina você ter uma crise de ansiedade, ali vai ter uma crise uma síndrome de pânico. É muito complicado você trabalhar com isso. Então, isso vem... já existia, de certa forma, só que isso aumentou muito, né? Ainda mais ali com a convivência, você está em casa, não podendo sair, né? Você tem que se reinventar. Muita gente, como eu falei, perdeu o emprego. Então, a parte econômica ela ficou muito afetada e, consequentemente, as finanças das pessoas e das famílias foram afetadas diretamente. E aí a gente costuma trabalhar, né, dentro desse ponto, a parte emocional. A gente tem que ter uma seguridade emocional muito grande, né? Para que a gente possa... aquela história do bambu, né? Enverga, mas não quebra. E as pessoas hoje, elas já vivem isso, de certa forma, né? As pessoas, como eu falei aqui, vivem à margem da pobreza, infelizmente passam fome, infelizmente, né? E aí eu acho que, não entrando no contexto político, mas eu acredito que uma das formas de a gente melhorar ainda mais, é claro, investir diretamente em educação, em geral, melhorar nessa educação, melhorar a educação financeira, trazer a gente esse debate, né, nos colégios. Graças a Deus, alguns colégios já existe essa matéria, educação financeira ou finanças, não está atrelada à matemática, como muitos lá atrás quiseram fazer. E isso vai trazer mais o quê? Fomentar conhecimento. E você fomentar conhecimento, você busca
várias saídas, né? Você começa a pensar em estratégias de saída daquela situação difícil. E para te ajudar, você ter essa saúde financeira saudável, né? Um pouco redundante, mas a tua parte financeira saudável ali é você saber controlar, né? As tuas despesas, procurar negociar as dívidas, sempre buscando fazer com que a tua despesa caiba dentro da tua receita do mês. E isso vai te trazer, claro, os benefícios. Você vai ter mais forma de pensar numa melhor saída, de pensar em novas geração de receitas, você vai produzir melhor, né? Provavelmente você pode ter aí, de repente, uma queda de riscos de doença na família. Então, são grandes benfeitorias, né? Dentro dessa preocupação ali com relação à economia, e que isso afeta diretamente a nossa saúde, não só financeira, mas nossa saúde como seres humanos, né? E aí a gente vem para a parte que eu acho que trabalha muito isso, né? Que é a parte do comportamento, como eu falei, a parte emocional, ela é fundamental para que a gente tenha, mesmo nessas dificuldades, a gente tenha destreza e principalmente resiliência em poder sair dessas situações. E aí, algumas me perguntam, mas Alan, o que de fato isso tem a ver realmente com as finanças, né? Eu digo para vocês que quase tudo, né? Porque tudo gira em torno do dinheiro e da economia. Então, se você quer ter alimentos de qualidade na tua geladeira, na tua despensa, ter as contas pagas no mês certinho, sem pagar juros, poder sonhar em adquirir futuramente um imóvel ou um automóvel, enfim, ou fazer investimentos para médio e longo prazo, para pensar lá na tua aposentadoria. Então, tudo isso tem a ver, né? Está tudo atrelado ali. A economia versus, né? A economia versus crise. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa ter um autocuidado com as nossas finanças. Em percepções, por exemplo, no local do trabalho você vê que tem ali demissões, ou sempre tem um período, né? Se eu falar da indústria, por conhecimento de causa, na indústria, sempre próximos ali, novembro, dezembro, início de ano, tem uma queda muito grande de fabricação, os estoques dos clientes, né, das lojas estão cheios, e aí não precisa justificar um aumento ou manter aquele aumento de produção, aí começa a vir as dispensas, né, as pessoas pegando a conta, né, as demissões. Então, se você tem essa visão, é claro que nem todo mundo tem, mas se você tem essa percepção, eu sempre costumo falar para os meus clientes, alunos e amigos também, que você não precisa fazer um investimento, ou que seja nesse investimento uma aquisição, mediante esse risco eminente de você pegar a conta, por exemplo. E eu te digo o seguinte, não está só atrelado às pessoas que não são produtivas, aquelas que têm atestados, aquelas que têm faltas, enfim, ninguém está salvo. É claro que as primeiras pessoas que são dispensadas nesse caso são aquelas que já deram problema, que não são produtivas, enfim. Isso é um enlace que é feito desde que o mundo é mundo, na minha visão, na minha percepção. Então, esses cuidados, né, você ter o conhecimento realmente da tua receita, conhecer as tuas despesas, juntando com esse cuidado da tua saúde, do cuidado da saúde da tua família, né, para que você consiga, de fato, entender como é que funciona esse todo conglomerado aí econômico, né, para poder você sobressair, né, sobrepor essas dificuldades, porque elas vão existir sempre, como eu falei.
As crises, elas são cíclicas. Tem umas que demoram mais do que o normal. E aí hoje a gente pode ter a percepção de que essa crise não vai passar nunca, né? Talvez daqui a um tempo ela passe, só que a gente não tem essa percepção porque a gente criou a expectativa de que a nossa economia vai ser igual a 5 anos atrás, 6 anos atrás, e infelizmente não vai ser. Então, assim, as pessoas que passam, de certa forma, e eu costumo falar para que você possa enfrentar a crise, uma forma de enfrentar isso é aumentar a renda. Você pode ter uma renda extra, ou pode estudar, fazer uma faculdade de um outro caminho e tentar uma outra profissão, né? Fazer um chaveamento de profissão. Ou você que ainda está em dúvida, a hora é essa de tentar se decidir e seguir, fazer um estudo prévio de qual caminho melhor que você tem que seguir. E aqui não estou dizendo que é onde vai ter mais rentabilidade, muito pelo contrário. Eu acho que você tem que ter aptidão, né? Tem que ter um gosto, tem que fazer aquilo que você vai se propor a fazer quando se formar, quando você ter uma profissão, fazer aquilo com amor. Que eu acredito sim que sim, você faz uma atividade com amor, com certeza o resultado, né, o teu retorno, ele é significativo. Então, o ponto fundamental é que a gente possa ter, nesses momentos de crise, saber aproveitar melhor a ajuda do governo, né, a ajuda do Estado, se propor, sim, a dar prioridade no que é prioridade, principalmente alimentação, pagamento de serviços, né, essenciais, como água, luz, o gás. Então, aqui é um ponto de a gente ter uma conscientização real do que os problemas políticos, econômicos, alavancados pelas crises, seja uma crise local, seja uma crise mundial, a gente vai passar por elas sempre. Elas sempre vão existir. Cabe a nós aprendermos com essas crises e ter sempre buscar ter um passo à frente. Fazer com que isso realmente sobreponha as dificuldades. Porque as dificuldades sempre vão existir. Elas sempre vão estar ali. Mas aí é uma consciência de cada um. Por isso que eu sempre falo e friso que o nosso comportamento, ele dita muito o que a gente passa no dia a dia e que a gente passa, por exemplo, numa crise dessa. Quem nunca se preocupou em realmente guardar dinheiro ou fazer um tipo de investimento para montar uma reserva financeira ou uma reserva de emergência, com certeza, com toda a certeza, vai passar por essa crise, vai estar passando por ela por muito tempo. Já aquelas pessoas que já têm um pouco mais de discernimento, que já conhecem realmente como enfrentar essas crises, consequentemente ela vai se sobrepor muito mais fácil às crises, né, que existem, de uma forma muito mais, não é suave, mas ela vai ter mais conhecimento de passar por essas crises com menos sofrimento, vamos dizer assim. Então, eu digo aqui que posso falar para vocês e frisar que muito pauta pela nossa preocupação no dia a dia com o nosso trabalho. É fundamental, sim, fazer nosso trabalho da melhor forma possível. Mas é fundamental a gente se preparar para qualquer eventualidade ou qualquer emergência. Então, a ideia aqui é que a gente se prepare para iniciar a montagem de uma reserva, de repente montar um próprio negócio, ou montar oportunidade de gerar uma nova renda, uma renda extra, que ela vai te salvar ali, né, nos momentos cruciais de uma crise, de uma perda na família, de uma doença, a perda do emprego. Então, essa mentalidade, a gente precisa trazer essa mentalidade, criar uma mentalidade positiva, para que a gente, de fato, consiga sobrepor todas essas dificuldades. Principalmente se dedicar a estudar, buscar informações, né? Se educar financeiramente. E ser multiplicadores dentro da família, com os amigos, que tem essa dificuldade. Porque tem pessoas que, infelizmente, pensam que o dinheiro nunca vai acabar. E a gente sabe que, se você não tiver
um planejamento financeiro bem adequado à tua realidade, pensando em médio e longo prazo, você vai ter problemas com dinheiro logo, logo. E aí, para a gente finalizar, eu gosto sempre de deixar dicas importantes, né? Nesse caso, para que você tenha realmente uma saúde financeira adequada para a tua situação. Primeira dica é priorizar. Priorize as tuas despesas essenciais. Procure ter um orçamento realista. Não tente viver acima do que realmente você tem como receita. Evitar comprar ou adquirir bens sem necessidade. Evitar fazer empréstimos bancários. Buscar a oportunidade de fazer uma renda extra ou, de repente, fazer uma mudança de carreira. Por que não? Mas para isso você tem que se preparar. Buscar conhecimento. E o fundamental, né? É sempre estar ali atento ao que está ao redor, o que acontece na política, na economia do país. Eu sei que tem assuntos que são chatos, mas são assuntos que a gente precisa pelo menos ter o conhecimento do que está acontecendo ou o que está por vir, para que a gente possa mitigar isso com o nosso planejamento baseado no que a gente já conhece, no que pode vir pela frente. Se antecipar. Espero que você tenha entendido aqui o nosso recado, em que você possa buscar tudo com essas dicas aqui, ser uma melhor pessoa, com isso mudar a tua mentalidade e que você seja um multiplicador dessa mudança para todas as pessoas que te rodeiam. Que de fato isso vai com certeza fazer uma grande diferença na tua vida e na vida das pessoas que você gosta, que você ama e as pessoas que estão próximas de você. Siga o nosso canal aqui no YouTube, Alan Rães Financeiro. Nos siga também lá no Instagram, Alan Rães Financeiro. Acompanhe nossos episódios. Faça aí um Netflix de episódios do nosso podcast, no Alancast. E espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais.